Olá, essa é a nossa 10ª aula do curso Leitura e Manipulação de Dados em Python. Seja muito bem-vindo. Hoje eu dedicarei a aula para a resolução de um exercício que eu propus no final da aula 9. Se você não assistiu à última aula, eu recomendo que pause esse vídeo e assista a aula 9 antes. Nessa aula, eu irei ensinar a você como se faz gráficos de bolhas interativos em Python com dados registrados em diferentes datas. Vamos começar a nossa aula. Bom, eu estou aqui com o notebook da aula passada aberto. Você tem acesso a este notebook no meu GitHub, no qual o endereço está na descrição do vídeo. Basta você fazer o download aqui de todas as pastas e você pode também, se quiser acessar somente a aula 9, você consegue visualizar o arquivo de Python aqui. Eu só renomeei este arquivo e agora eu vou rodar este notebook todo. Então, cell run on. Bom, paramos aqui na aula passada e foi quando eu dei o exercício desafio para você, que é para, na verdade, construir um gráfico semelhante a esse, utilizando a biblioteca Plotly Express, que é um gráfico de bolha interativo, porém, no qual o eixo X ele conterá dados de datas diferentes do ano de 2021, e a gente pode plotar no eixo Y pessoas totalmente vacinadas ou o total de vacinas dadas, somente referente ao nosso país, ao Brasil. Vamos lá. Eu vou inserir aqui uma nova célula e vou, na verdade, copiar aqui a leitura do data frame, tá? Só para a gente não herdar nada da aula passada. Então, eu criei aqui um DF, somente lendo todo o arquivo Country Vaccinations. Se eu ver aqui DF Head, vamos ver as 5 primeiras linhas, DF Tail, as 5 últimas linhas. Bom, o primeiro filtro que eu vou aplicar, na verdade, é a seleção do país Brasil dentro dessa gama de opções aqui que temos no DataFrame. O nome Brasil está armazenado em country e ele está escrito em inglês, então está Brasil com Z. Para fazer esse tipo de filtragem, eu já mostrei em aulas anteriores. Se você quiser revisar essas aulas, o link está também na descrição aqui do vídeo e nos cards aqui em cima que estão sendo mostrados neste momento. Bom, eu vou fazer a filtragem escrevendo DFBR, que vai ser o meu novo data frame que eu vou criar, que vai receber esses dados filtrados, e vou escrever df country igual Brasil. Quando eu faço isso, eu simplesmente estou selecionando pela coluna country todas as linhas que armazenam a palavra Brasil. Se isso for verdade, essas linhas serão armazenadas em DFBR. Já fiz, vamos visualizar aqui DFBR Head. A gente pode ver, né, que começou a fazer, né, a seleção aqui para o Brasil a partir da linha de índice 4001 e podemos olhar também as últimas 5 linhas deste data frame. Mas eu já posso ver aqui que a gente possui dados faltantes, informações que não estão completas, que não foram registradas em certas datas deste data frame. Eu não vou dedicar esta aula para a gente tratar esses dados, eu simplesmente vou excluir essas linhas que contêm not a number. Então, eu vou fazer a exclusão utilizando o dropNA, que eu também já demonstrei numa aula anterior. Eu vou simplesmente atualizar o nosso data frame utilizando o dropNA. Então, dfbr igual a dfbr.dropNA. E aqui eu já vou colocar
drop NA, isso, ponto. Aí eu já vou renumerar os índices, tá? Então, reset underline index, drop equal true. E esse drop equal true, lembrando, né, é para ele excluir a lista de índices original deste data frame. Então, ele vai simplesmente substituir a lista original com os números dos índices de cada linha para uma nova lista que está agora renumerada, né? Ela foi recriada a partir do índice 0. Então, se eu olhar agora DFBR head, a gente vai ver que os índices começam de 0 e o DFBR tail, ele continua a numeração aqui. Então, temos, na verdade, 132 registros referentes ao país Brasil em relação à vacinação aplicada aqui. Bom, a gente já fez a filtragem para o país Brasil, a gente já excluiu as linhas que têm informação faltante. O que está fazendo agora para que a gente possa finalmente reproduzir o gráfico de bolhas interativo, utilizando a biblioteca Plotly Express. O que está faltando é a gente simplesmente informar para o Python que essa coluna date, ela armazena dados de tempo e não somente números. Se eu vier aqui, por exemplo, escrever dfbr info, eu posso ver que ele meio que não identificou direito o tipo de dado armazenado na coluna date, ele está armazenando objeto. Se eu chegar e escrever dfbr date.describe, o que ele faz? Ele não me informa, na verdade, ele pega assim, esse número top aqui é um número aleatório dele, né? E ele não consegue me informar o menor e o maior número, porque ele não está identificando isso daqui, de fato, como uma data. Ele meio que está perdido nessa classificação. Para informar isso ao Python, eu consigo fazer de uma forma muito direta e muito simples, e a gente vai aplicar isso agora. Vou criar aqui mais umas células. A gente vai escrever pd.to underline datetime. Para quem? Aqui eu vou colocar o dfbr para a coluna date. Quando eu faço isso, eu estou informando para o Python, eu não vou alterar os valores armazenados. Eu somente vou atualizar a classificação do tipo de dado que está guardado nesta coluna date do meu data frame dfbr. E então eu vou fazer essa atualização no meu data frame original, que é o dfbr. Então eu vou colocar dfbr date recebe pd.toDatetime de dfbr date. Quando eu faço isso, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou dfbr info. Olha agora a informação, né, que ele classificou o tipo de dado armazenado na coluna date. Ele disse que é o dado do tipo datetime 64 ns. ns aqui vai de segundos, né? Então, ele além de armazenar a data, ele armazena também a hora, minutos e os segundos referente àquela data. Mas a gente não tem essa informação. O nosso data frame somente guarda para a gente as datas. E se eu vier agora e perguntar dfbr.describe, referente à coluna date, que eu quase esqueci, olha o que ele faz. Ele me informa o último registro feito e o primeiro registro feito, ou seja, a primeira data e a última data. Então, a gente consegue ver que temos registros até o dia 24 de julho, que foi quando eu peguei essa base de dados. Se vocês pegarem lá do Kaggle, possivelmente tem uma grande chance dessa base já ter sido atualizada. Bom, agora eu tenho todas as informações que eu preciso para construir o gráfico que foi pedido aí na última aula. Eu vou economizar aqui o tempo do vídeo e vou simplesmente copiar aqui o código que eu fiz para a última aula. Então, vou pegar C e V.
Agora eu vou mudar algumas coisas, né? Então, vou mudar primeiro o nome do data frame, obviamente. Agora a gente está trabalhando com o data frame DFBR. O eixo X eu também vou mudar, porque agora o nosso eixo X é referente à data. Então, vou colocar aqui date. O eixo Y, não vou pegar pessoas totalmente vacinadas, vamos pegar outra coluna. Então, vou colocar aqui DFBR Head 1. Vamos pegar, por exemplo, pode ser aqui, ó, Total Vaccinations per 100. Vamos ver como fica este gráfico. Log X não precisa mais, eu vou só escrever aqui false para vocês verem, né, a gente lembrar que a gente desativou essa informação, mas o false aqui do log underline X, ele já é o default. Então, se eu simplesmente excluir essa informação aqui, é o mesmo do que dizer que log underline X é igual a false, tá? E o tamanho também de cada bolha do meu gráfico vai ser proporcional aqui ao dado armazenado na coluna People Fully Vaccinated, e a cor também vai ser referente a isso. Então, People Fully Vaccinated vai estar na coloração ali da barra de cores. E eu vou mudar aqui o nome, eu vou colocar aqui Vacinações no Brasil em 2021. E eu vou mudar também o nome aqui do gráfico, vou botar gráfico br.html na hora de salvar. E voilá, aqui está o nosso gráfico. Eu vou mudar aqui também o tipo de cor, a paleta de cores. Eu vi que tem uma cor muito legal que eu pesquisei, que eu gostei bastante, que é esse ponto prism. Lembrando que na aula passada, na aula 9, eu mostrei para vocês aqui, né, como vocês conseguem ver quais são as opções de cores armazenadas nessa paleta de cores aqui do Plotly Express. E eu descobri essa nova combinação de cores aqui que eu gostei bastante. Eu vou rodar esse gráfico e vamos ver então aqui na pasta. Cliquei e voilá, aqui está o nosso gráfico iterativo, o nosso gráfico de bolha com os dados no eixo X referente ao tempo, as datas registradas. No eixo Y, vemos aqui o total de vacinações para cada 100 pessoas e na barra de cores vemos aqui pessoas totalmente vacinadas. E assim eu encerro a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se ficou com alguma dúvida, escreva nos comentários. Ficarei muito feliz em responder. Até a próxima aula!